Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Live de hoje, contratos de locação em shopping center. Grande convidado, Dr. Marcelo Baiocchi. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Tá escutando? Não estou escutando. Será que sou eu? Deixa eu ver se é o meu. Vou tirar um. Vai dar certo. Tá escutando melhor agora? Doutor Marcelo, tá escutando? Não tô escutando. Pessoal, vocês estão escutando a gente? Se alguém puder dar um alô aí, se estiver escutando ou não. Doutor, não tô escutando você, não. Deixa eu ver aqui. Agora sim, eu acho que eu tô te escutando agora. Doutor Marcelo? É. Agora sim. Doutor Marcelo, tá escutando? Melhorou. Agora eu estou escutando. Aí, ótimo. Não estava escutando bem. Aí, agora sim. Doutor, bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite desse bate-papo. Agradecer a presença de todo mundo. É uma alegria a gente poder discutir esse tema com uma autoridade no assunto. Fico muito feliz de você ter acertado esse convite. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite. E estou no mercado imobiliário há 30 anos já. Sou advogado, mas não exerço, né? Até brinco que eu tenho orgulho de estar inscrito na OAB há mais de 30 anos, né? Minha OAB é 10.453. Sensacional. Mas eu sou apaixonado pelo direito, mas resolvi encaminhar pelo lado do mercado imobiliário. Hoje não dá tempo. Antes de iniciar nosso bate-papo, eu peço até desculpas, faltou a apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou advogado, atuo no ramo empresarial e civil. E hoje o bate-papo é justamente com o Dr. Marcelo Baiocchi, que, como todos conhecem, autoridade no assunto, advogado formado em Direito e presidente da Federação da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo. Atua no mercado imobiliário há quantos anos, doutor? 30 anos, desde 89. 30 anos, proprietário da empresa Marcelo Baiocchi Imóveis. Então, realmente é uma honra a gente poder fazer esse bate-papo, trocar um assunto entre direito e economia, justamente nesse momento de pandemia, que aí a gente vê ainda mais, né, doutor, que como o direito reflete na nossa vida e interfere e tem reflexo em todas as áreas, seja no contrato de locação em shoppings, seja no direito de família entre relações de convivência. Enfim, nesse momento, aí sim que o direito sobressai ainda mais. Então, é uma alegria estar aqui com você para a gente fazer esse mix entre direito e economia com enfoque em shopping. Agradeço de novo. Doutor, para a gente começar, e começar de forma leve, é um bate-papo. Eu queria saber do senhor como é que o senhor está enxergando essa situação de pandemia no Estado e no Brasil. Doutor Marcelo, muito me preocupa a situação que nós estamos vivendo sobre o aspecto econômico, pois nós temos algumas atividades, em especial aquelas que a federação representa, na área do comércio e turismo, que estão há praticamente mais de 60 dias de portas fechadas.
Eu vim agora de uma reunião com o prefeito, acompanhado do empresário Carlos Luciano, maior rede varejista do estado de Goiás, né, que está presente em vários estados do Brasil, a Novo Mundo. E a nossa conversa é justamente no sentido de que há necessidade de acharmos um ponto de equilíbrio entre a área econômica e a área da saúde. Porque nós defendemos vida como todos os chefes do executivo defendem. Mas nós temos que entender que a saúde, a pandemia mata. Mas, da mesma forma, a economia também mata vidas. Porque se a economia permanecer, ou essas atividades permanecerem fechadas, boa parte delas não retornarão suas atividades. Na região da 44, 10% das lojas já foram desocupadas. Não é que não voltam, já acabaram suas atividades. Então, você está falando aí de algo próximo de 2.000 famílias, algo próximo de 8.000 empregos. Esses não têm retorno, só na 44. E assim, vários shoppings estão sofrendo com a mesma dificuldade. Então, a preocupação maior nossa é que essas pessoas vão ter dificuldade para poder pôr alimento dentro de casa, não vão conseguir pagar um plano de saúde, vão para as filas do SUS, que não tem capacidade de atendimento, não vai ter condição de pagar uma escola particular, vai para as escolas públicas, que não tem capacidade de receber esse tanto de gente, né? E isso traz também mortes, porque pessoas vão entrar em depressão, a gente aumenta o risco de suicídio, outras doenças não estão sendo tratadas e as mortes estão aumentando. Então, assim, para fazer um preâmbulo, uma abertura do nosso bate-papo, doutor Marcelo, a economia, defender a abertura dos comércios, serviços e turismo que ainda estão fechados, é defender vidas. Porque essas pessoas sem emprego, sem empresas, também estão suscetíveis a colocar a sua vida em risco. Com certeza, Xará. É impressionante como realmente tem esse link total e é uma cadeia, né? Que se você paralisar um pedaço dessa cadeia, reflete em todos os outros e vai trazendo até, como até um convidado disse, um colapso de toda a situação da sociedade. E é justamente essa dificuldade fica o questionamento, né? Qual que é a linha tênue entre esse priorizar a saúde e minimizar os efeitos da economia, né? Na economia. É uma situação bem difícil. E aí, já entrando, como você já entrou, doutor, em relação aos shoppings que já estão há mais de 60 dias fechados, já estão com as atividades, faturamentos, todos suspensos. E aí eu queria saber de você, para a gente trocar um papo mais em relação à economia, se você tem, além das 44, como é que está a situação em relação aos shoppings, o que você tem participado, qual que é a situação em relação aos lojistas e os shoppings? Você está achando que há sim um consenso, está assim sendo feito de forma bem madura, ou você acha que realmente existiria uma necessidade de maior cooperação? Como é que você vê essa situação em relação aos shoppings? A situação do lojista, de uma forma em geral, que está fechado há mais de 60 dias, é uma situação insustentável. Seja ele um grande varejista, como eu já citei, as lojas do Novo Mundo, como uma pequena loja na 44. Proporcional ao seu porte, era seu caixa, né? Proporcional ao porte, era sua disponibilidade financeira. E a não abertura desses comércios, seja em shopping, seja na rua, todos eles estão passando por muita dificuldade em manter equipe de funcionários, em manter aluguéis em dia, manter impostos em dia. E especificamente em shopping, há fatores que acabam dificultando ainda mais. Porque você, se está estabelecido num comércio de rua, você acaba tendo uma facilidade em trabalhar com delivery, trabalhar com drive-thru, mas o próprio shopping, para ter uma estrutura onde o lojista consiga abrir e movimentar a sua mercadoria, é mais difícil, porque necessita de segurança, necessita de equipamentos funcionando como energia, as luzes ligadas, ar-condicionado funcionando, e tudo isso tem um custo muito alto, que nem todos os shoppings estão mantendo para minimizar custos para o próprio lojista. Então, os lojistas em shopping hoje enfrentam uma dificuldade muito maior que o lojista de rua, e
cada shopping tem feito a sua política com os seus lojistas. Tem shopping que está isentando do aluguel nesse período fechado, tem shopping que está negociando parte do aluguel, tem shopping que está postergando o pagamento. Isso depende muito de cada operação, depende muito de cada negociação. Mas o proprietário de shopping é consciente de que um precisa do outro. E não adianta o shopping matar o lojista nessa hora. E foram feitas algumas propostas, né, que nós até fomos contra ela, proposta na Câmara Federal de isentar ou dar desconto sobre locação comercial, na própria Assembleia Legislativa. Não é através de lei que você vai regular isso, né? Isso aí só vai ser regulado num relacionamento comercial entre lojista e shopping. Então, nós defendemos que o diálogo é a melhor forma de buscar os melhores caminhos. O shopping sabe da importância de ter o lojista funcionando depois que for permitido. Sensacional, Xará. Doutor, é exatamente isso. Jogando para o lado jurídico um pouco, a gente precisa priorizar o princípio da cooperação, que é justamente isso de negociação, de conversa em relação ao contrato que existe entre o lojista e o shopping. Eu até fiz uma pesquisa, sou advogado de lojistas e tenho amigos, colegas que são advogados de shoppings. Por exemplo, o Passeio das Águas tem a isenção de aluguel e a isenção do fundo de promoção, mas ainda mantém, logicamente, o condomínio que é necessário. O condomínio, logicamente, ele é reduzido em razão da inatividade do shopping, inatividade dos lojistas. Goiânia Shopping também há uma proporção em redução. O Araguaia também teve a redução do aluguel e do fundo de promoção e comércio, e somente mantendo o condomínio. E aí tem um dado interessante que eu coloquei, doutor Marcelo, que no Araguaia Shopping, por exemplo, o ano inteiro tinha 6 lojas, em média 6 lojas que faziam o fechamento por ano, ou seja, a substituição de lojas do shopping. Já nesses 2 meses de paralisação, já foi alcançada essa média. Já foi alcançada essa média em 2 meses. Então, realmente é uma situação bem crítica. E aí, indo ainda além no mundo jurídico mesmo, na questão jurídica, é direito de todos a renegociação, a manutenção do contrato, até mesmo a resolução. Mas não é o caminho ideal. O caminho ideal realmente é a comunicação, fazer esse ajuste entre lojista e shopping, porque, diferente de outras crises, essa crise não foi feita ou causada por um denominador da economia, ou do shopping, ou estratégia comercial feita de forma errada, mas sim um prejuízo que acometeu a todos e que todos nós temos a obrigação de fazer um princípio de cooperação para poder manter essas atividades, essas empresas dentro do shopping. A gente já pode até passar para as perguntas que são interessantes, né? Existe algum valor mínimo de redução para os aluguéis dos lojistas? Um ouvinte aqui, um participante nosso aqui, Paulo, falou. Já passando para o mundo jurídico, não existe um mínimo. Realmente é necessário verificar o caso a caso do contrato, como é que é a situação. Há lojista âncora, há lojista de quiosque. Então, tem que ver qual que é a situação do lojista com o shopping e ver como é que é o faturamento, como é que é o aluguel. Tem shopping que cobra aluguel sobre faturamento, tem shopping que não. Então, é necessário ver o caso concreto, mas, de toda forma, há cooperação e há possibilidade de revisão desses contratos. Esse é o ponto legal. Os condomínios de shopping são uma verdadeira caixa preta. Os lojistas possuem algum instrumento legal para solicitar aberturas de conta de condomínio? Doutor Marcelo Baiocchi, doutor, quer comentar essa pergunta? Essa pergunta é bem complicada, na verdade, né? Não, a taxa de condomínio ela não pode ser uma caixa preta, até porque condomínio é rateio de despesas. Exatamente. É diferente da locação. Locação é receita oferida pelo shopping, né? O condomínio não, ele faz as despesas, se for por rateio depois das despesas, ou ele faz uma previsão. E qualquer condômino que participa do pagamento da taxa de condomínio tem direito a acessar os comprovantes dessas despesas, a acessar o rateio da despesa da taxa de condomínio. Isso seja no shopping, pode ser no seu edifício que você mora, no seu condomínio horizontal, não pode ser uma caixa preta, né? Excelente. Qualquer condômino tem direito a ter acesso a todos os documentos que compõem a despesa. Então, assim, o que eu entendo é isso. Se
ou no shopping que ele está não está tendo essa transparência, faça por escrito e solicite a apresentação, nem que seja dentro do escritório do shopping, você vá lá e tenha acesso aos documentos. Eu até entendo que um shopping não deve entregar os documentos para sair de dentro do shopping, porque pode perder, né? Mas dentro do shopping, do escritório, você tem que ter acesso a tudo e olhar todas as informações. Excelente. Essa situação, querendo ou não, que interfere em todos, reflete tanto nos lojistas quanto nos shoppings, ela com certeza reflete ainda mais nos lojistas, justamente pelas despesas que continuam a ter, né? Que são justamente o aluguel, o fundo de promoção em comércio, o fundo de promoção em propaganda e também o condomínio. Essas despesas, além da folha de pagamento, talvez até o royalty em relação se ou não uma empresa que é uma empresa perdi o nome agora em relação... Qualquer lojista pode pedir a revisão do contrato? Sim, é igual a gente estava falando, qualquer lojista pode pedir a revisão do contrato. Essa revisão, normalmente, em razão da maturidade dos shoppings com os lojistas, já está sendo feita naturalmente. Os próprios shoppings já estão dispondo de revisão de contrato, já estão fazendo redução dos valores de aluguel, de condomínio naturalmente, de fundos de promoção e comércio. Mas se o comerciante, o lojista, se sentir prejudicado, ele ainda assim ele pode pedir essa revisão de forma extrajudicial, que é o melhor, junto com o shopping. A gente precisa entender que há necessidade de uma cooperação, e essa cooperação ela faz até mesmo com a abertura de contas, né? O lojista tem que mostrar realmente que o faturamento não existe. E esse é óbvio em relação ao shopping center. O shopping center está fechado. Talvez existam outras atividades, mas com certeza em relação ao aluguel, em relação à situação do lojista, há necessidade de uma revisão. Se não há revisão em relação ao seu shopping, aí é uma posição totalmente intransigente, que é o que eu não estou vendo atualmente. Eu estou vendo, sim, um diálogo constante entre lojista e shoppings em relação à situação. Marcelo, só fazer uma observação quanto a isso. Lógico. Eu entendo que a revisão do aluguel por via judicial deve ser a última instância, né? Deve ser depois de superado todas as negociações possíveis administrativamente. Porque, conforme você colocou, os shoppings hoje estão abertos a esta negociação. Então, não justifica propor uma ação imediatamente para revisar, sem antes buscar um consenso, buscar um acordo, né? Diz o ditado popular, é melhor um péssimo acordo que uma boa demanda. A demanda não tem tempo para terminar, custos, mas sempre, né, acompanhado de um bom profissional. Isso tem que salientar. Feito o acordo, isso tem que se transformar num documento, né, num aditivo ao seu contrato. E é importante que você esteja acompanhado do seu profissional, do seu advogado de confiança. Isso também é importante salientar. Mas não busque a justiça sem antes exaurir todo tipo de negociação. Justamente. É interesse de todos manter a atividade do shopping, manter os lojistas dentro do shopping e, dentro do seu caso concreto, dentro da sua situação da sua loja, você deve analisar se é possível sim ou se já está sendo suficiente aquela revisão, aquele valor que está sendo ajustado, ou se não buscar novamente o shopping. O que é inevitável, doutor Marcelo, que eu já vi, que eu já estou ouvindo e vendo já de vários especialistas na área, é que vai ter um boom, vai ter realmente um número grande de revisões contratuais posteriormente à pandemia. Porque a situação posterior à pandemia também é uma situação preocupante para shopping centers, né? Porque hoje em dia o shopping, a visão do shopping, eu até queria ouvir a opinião do doutor, é que é um meeting point, né? É um lugar de encontro em que há diversas e inúmeras atividades dentro do mesmo estabelecimento. E vai ter que mudar um pouco essa cultura em razão da pandemia, né? O que o senhor acha? O que o senhor entende em relação a isso? Sem dúvida nenhuma, né? Quem busca se instalar dentro do shopping center, ele está buscando o público passante de dentro do shopping, né? A atração que o shopping tem pelo mix de lojas que ele carrega, as lojas âncoras, né? Os quiosques e o mix de moda, alimentação, presentes e diversos, cinema, lazer. Então, os diversos lojistas ali que compõem, que acabam atraem público. E esse público passa a ser um ponto interessante para o lojista estar dentro do shopping.
com o fechamento do shopping, ele perdeu todo esse atrativo. E depois da abertura, é certo que o movimento será lento, porque as pessoas terão receio de se dirigir a esses estabelecimentos e até de sair de casa, né? Porque a mídia ela tem sido muito incisiva, né? Eu acho que de uma forma, a meu ver, até irresponsável, porque quando ela vende todo o caos que está se vivendo e toda o isolamento, ela está vendendo um telespectador para os produtos que ela tem, que é a televisão. Tá? É claro, é cristalino quando os telejornais, principalmente, né, as televisões, vendem esse caos para te deixar dentro de casa gastando o que ele tem para te vender, que é audiência na televisão, no canal de televisão dele. Então, assim, em virtude disso, eu acho que o movimento em shoppings, do comércio em geral, ou todas as outras atividades, bares, restaurantes também que estão fechados e precisam reabrir, vai ser muito lento. Esse movimento vai acontecer muito lento. E há necessidade de que haja esse consenso entre lojistas e shopping. Um não pode matar o outro, né? Um não vive sem o outro. O shopping não vive sem seu mix de lojas e as lojas não vivem sem o público do shopping. Vai ter que achar o equilíbrio, né? E eu penso que, volto a insistir, que a negociação sempre é o melhor caminho. E os shoppings, né, eu conheço alguns operadores de shopping, eles estão muito conscientes disso. Eles não querem perder lojas e não querem ter problemas também de várias audiências, várias ações revisionais. Então, muito provavelmente, o acordo, a negociação, o diálogo vai prevalecer neste momento. E, doutor, sobre essa negociação, você já está tendo alguma notícia em relação a alguma reabertura dos shoppings, em relação à negociação dessa situação, em relação a como é que seria o cenário, se abrir ou não, em relação a como é que seria essa atividade econômica pós-pandemia, se você já tem alguma situação, alguma novidade em relação a isso. E também outra situação que eu queria te perguntar, doutor, aproveitando já a mesma pergunta, uma no gancho da outra, se você, como a sua opinião mesmo como doutor, como especialista, presidente da FEComércio, em relação à negociação, se é preferível uma negociação coletiva em relação aos lojistas e o shopping ou realmente casa a casa? O que o senhor acha mais interessante? Bom, primeiramente, falar da reabertura dos shoppings ou do comércio, né? Hoje, no Jornal de Grande Circulação Popular, nós fizemos a primeira página do jornal justamente relatando isso. A reabertura do comércio é parte da solução. Ou seja, nós entendemos que o comércio é a melhor forma de ter controle, porque o comércio, em virtude dos comércios estarem fechados, os informais estão se instalando, os camelôs, e isso a prefeitura não tem braço e não tem condições de fiscalizar, o Estado não dá conta. Então, com a reabertura, o comércio formal, o turismo, os serviços, eles vão cumprir as regras estabelecidas que os informais não cumprem, né? Então, começamos essa campanha hoje, nós vamos para as televisões também, e rádio, e hoje nós reunimos com o prefeito Luiz Rezende, e de tarde nós vamos reunir com o governo do estado, às 15 horas, justamente buscando essa proposta, que na nossa proposta é que haja uma reabertura em 1º de junho. Nós estamos já tentando marcar uma data, até porque o lojista precisa se preparar, precisa preparar os funcionários, precisa preparar a loja para poder reabrir. E a expectativa nossa é que a partir de 1º de junho comece essa flexibilização. E questão de negociação, eu entendo que a negociação individual sempre é o melhor caminho. Porque, como colocando no lugar do operador do shopping, eu tenho todo tipo de loja. Tem âncora, eu tenho loja média, pequena e tem quiosque. Então, para cada um deles, eu tenho uma negociação diferente, né? Sem dúvida que um âncora tem um poder de negociação muito mais forte que um quiosque. Então, é importante que cada lojista estabeleça a sua negociação individualizada.
Eu não sugiro discutir isso coletivamente, porque com certeza o shopping vai prezar pela régua mais baixa, né? Ele vai prezar pelos benefícios menores, porque ele não vai abrir para todo mundo os maiores benefícios. Então, quando você vai coletivamente, a probabilidade de você conseguir os benefícios menores é muito maior. E individualmente você tem um poder maior de negociação, dependendo do tipo de comércio que você tem dentro do mix do shopping center. Eu concordo, doutor. Em relação à negociação, eu prefiro também, na visão do advogado, uma negociação singular entre lojista e shopping, justamente para não trazer a generalização, até trazendo os casos concretos do próprio lojista. E também porque, igual o doutor disse, cada negócio tem a sua particularidade, então é realmente necessário mostrar o porquê da sua dificuldade, o porquê disso, o porquê daquilo. E até contrário a alguns estudiosos do tema, também sou contrário ao projeto de lei que traz uma uniformização em relação à negociação contratual, em relação a qual desconto vai conceder, porque uma negociação dessa, um projeto de lei que existe nacional, e projetos estaduais também sobre isso, trazem uma generalização que não é benéfica ao lojista. O lojista tem que utilizar a sua força que tem, até pelo interesse dos shoppings em não perder esses lojistas, para poder manter a sua atividade. Até porque se o shopping perder o lojista atualmente, vai ser muito difícil ele colocar outro no mercado naquele local, nesse momento que a gente vive hoje em dia. Aproveitando também em relação ao pós, quando vai ser o momento de abertura, eu achei bem interessante, doutor, o que o senhor falou em relação a uma data para a abertura dos shoppings. Essa data, eu queria enfatizar que é importante essa data ser uma data certa, não, lógico, a negociação, mas ser uma data certa, porque a atividade logística, como o senhor disse, dos shoppings, é uma atividade muito grande para abrir e fechar, a depender do momento, depender do estado e depender da estratégia de governo. Então, seria mais interessante realmente uma data fixa, porque envolve muitos fatores para um retorno de uma loja dentro de um shopping. É diferente de uma atividade na rua, que é mais fácil abrir e fechar, é diferente de outros comércios. O senhor concorda com isso, né? Concordo, sim. É importante a gente tentar fixar essa data. A discussão nossa com o município, com o estado, é que a gente possa trabalhar com uma data, e a nossa sugestão é 1º de junho, porque aí há a possibilidade do lojista começar a preparar a sua abertura. E hoje nós vimos muito a sensibilidade do prefeito Iris Ezédio. Ele estava acompanhado dos seus secretários, Paulo Artegal e o Alisson, e de lá nós ainda continuamos a conversa com o Alisson. Nós contratamos um economista, o Dr. Bruno Ribeiro, que além de economista é médico, então ele conhece os dois lados da saúde e da economia, para podermos, junto com o comitê Covid da prefeitura, montarmos um plano para que, com segurança, preservando vidas, preservando que não haja contaminação, a gente possa voltar à reabertura, flexibilizar para que o comércio, o serviço e o turismo voltem a funcionar. E em relação a essa abertura, doutor, em relação a toda essa volta do comércio, que é necessária, já tem mais de 2 meses fechados, do ponto de vista jurídico, há uma preocupação da FEComércio, sua, do doutor, em relação às questões jurídicas que podem acontecer pós esse momento de pandemia, em relação a toda a situação econômica, às empresas, porque, querendo ou não, é uma situação muito difícil agora e vai ter reflexos lá na frente pós-pandemia, no momento de uma reabertura. Exemplo, igual a gente falou, em relação aos shopping centers, que vão ter que, pelo menos por um período de certo momento, não sabemos até quando, vai ter que mudar a estratégia e os próprios consumidores mudarão a forma de ir aos shoppings. Eles não vão ficar mais, a meu ver, o dia no shopping. Eles vão realmente com um objetivo mais certo. Então, há essa preocupação? Sem dúvida. Nossa assessoria jurídica na federação nunca trabalhou tanto. Sabe? Além das várias liminares para a gente poder abrir algumas atividades, a última que nós conquistamos foi a liminar para as empresas imobiliárias, que é o meu caso, é o meu ramo. Então, várias outras atividades nós temos buscado o judiciário para garantir o funcionamento. E nós vemos que haverá, com certeza, muitas ações impetradas por empresas, né? Aí não seria lojistas em shopping apenas,
empresas, as suas diversas atividades, que sentiram-se lesadas, né, pelo fechamento e também se sentiram incapacitadas de honrar compromissos. Então, a gente imagina que haverá ações para discutir valor de locação, sim, haverá ações para discutir tributos, né, como se paga tributos, né, tem uma grande empresa em Goiânia que já está levantando uma tese na questão tributária de não pagamento do IPTU em virtude de que aquela atividade estava proibida de funcionar pelo próprio poder público municipal, então não se justifica pagar o imposto, e também haverá a discussão sobre o devido ou não os outros tributos e taxas do Estado também. E o que mais nós tememos, né? Deve crescer muito o número de ações RJ, né? Recuperação judicial de empresas, porque haverá empresas que têm potencial, que têm clientela, que às vezes até têm estoque, mas não tem capital de giro. E ela não vai ter outro caminho a não ser buscar uma recuperação judicial para recompor o seu capital e conseguir permanecer no mercado. É algo muito ruim, né? Mas nós já vislumbramos que isso vai e deve acontecer. E a própria Federação do Comércio não proporciona essas ações, mas nós imaginamos que deve acontecer essas ações nessas áreas, um volume muito maior que o normal. Sensacional, doutor. Obrigado pelas explanações. Realmente concordo plenamente com tudo que o doutor disse. E trazendo mais uma informação de dentro que eu tenho em relação à minha atuação e ao contato que eu tenho com outros colegas, por exemplo, a inadimplência nos shoppings, que é o assunto de hoje da nossa live, a inadimplência que, mesmo com toda essa cooperação, com esses descontos, com essas isenções, triplicou. Por exemplo, eu tenho informação em relação ao Araguaia Shopping, que tinha uma inadimplência de 5%, a inadimplência pulou para 60%. 60%. Então, realmente, mesmo com toda essa cooperação, a dificuldade existe, principalmente para os lojistas menores, de menor porte, que há um caixa reduzido, não tinha uma previsão, não era uma situação esperada e trouxe consequências de inadimplência que todos vão sofrer e já estão colhendo esse sofrimento, esse momento de dificuldade agora. Doutor, sensacional, queria agradecer. E antes da gente encerrar, eu queria uma pergunta mais pessoal para o doutor. Como é que está sendo esse desafio na presidência da FEComércio, que existia um cenário completamente diferente, com certeza, para a sua atuação como presidente da FEComércio, e aí foi totalmente modificado em razão dessa pandemia. Como é que está sendo o desafio? Inimaginável. Não imaginava encontrar um quadro desse. E o próprio prefeito Iris Rezende, dentro dos seus 86 anos de idade, hoje declarou por 2 vezes no nosso diálogo que ele nunca viveu uma situação como essa, né? A gente tem um inimigo invisível, que é um vírus, que paralisou o mundo e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Não vamos vencê-lo sem uma vacina, mas também não podemos ficar parados esperando essa vacina que não tem prazo para acontecer. Falam em 6 meses, 1 ano, anos, né? Ninguém sabe direito o tempo. E especificamente a Federação do Comércio, o SESC e SENAC, que são as entidades que compõem o sistema FEComércio, que a gente administra, nós temos 2.100 funcionários, nós administramos um orçamento de 280 milhões por ano. Nós, no SESC e no SENAC, nós estamos com todas as nossas atividades paradas, porque nossas atividades ou é lazer, clubes, né, ou hotéis, turismo, ou ensino, a faculdade, as escolas. Então, tudo isso está paralisado, fechado. Consequentemente, da nossa orçamento mensal em torno de 28 milhões, nós temos 10 milhões de receita própria que caiu para 2, e dos outros 18 milhões houve um corte do governo de 50% que caiu para 9. Então, a gente continua com orçamento próximo de 28 milhões com a receita de 11. Então, assim, não é uma empresa, é uma entidade privada, o SESC, o SENAC e a Federação, mas que está tendo que se reinventar como empresa, né? E isso nós já vínhamos fazendo. Quando eu assumi a presidência, a gente tinha 2.600 funcionários,
e em menos de 1 ano e meio nós fomos reduzindo o quadro para 2.100. E conseguimos reverter vários históricos de expectativa de prejuízos, né? E a expectativa para esse ano é que a gente ia fechar com 20 milhões de realizado do caixa do sistema. Mas com essa pandemia, com esses cortes, a expectativa nossa, luta nossa agora, é tentar fechar no 0 a 0, sem prejuízo. Mas é uma instituição muito forte, uma instituição que está hoje atendendo 80% da população em Goiás. Nós estamos instalados em 36 unidades, fora as móveis. Então, a gente está enfrentando essa pandemia com muita obediência, com muita sabedoria, administrando muito bem as instituições, mas, acima de tudo, com muito trabalho, porque a instituição ela representa empresários. Então, o que a gente precisa é fazer com que esses empresários voltem a funcionar, porque a falta de funcionamento pode significar risco de vida. A preocupação nossa é cuidado com a pandemia para que não haja grande contaminação, mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam voltar. Sensacional, doutor. Doutor, antes de a gente finalizar, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Vamos abrir para as perguntas antes de a gente finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta jurídica ou econômica para mim e para o doutor Marcelo Baiocchi, nós estamos à disposição antes da gente encerrar. Cinemas e restaurantes também entrarão nessa reabertura dos shoppings? Doutor Marcelo Baiocchi, tem alguma situação em relação aos cinemas? Eu acredito que não, né? Mas... Cinemas eu acredito que não. Cinema é um ambiente fechado, sem ventilação, eu acredito que cinema vai ter mais dificuldade, sim. Nós estamos negociando também com bares e restaurantes com medidas de segurança, como outras cidades já têm, como Curitiba. Né? Ocupação de metade das mesas, um distanciamento de 2 metros de cada mesa, todos os profissionais com máscaras, luvas e álcool gel para todos os clientes. Então, assim, tem um regramento já geral para bares e restaurantes voltarem a funcionar também, junto com os shoppings. A gente tem defendido, inclusive, toda a área de hotelaria, né? As cidades turísticas de Goiás precisam voltar a funcionar também, porque está sendo uma perda muito grande, né? Vários hotéis, pousadas, não estão suportando mais esse tempo todo fechado. Então, a luta nossa é por todo esse comércio e turismo, principalmente. Legal, doutor. Doutor, uma pergunta interessante aqui, que eu vou iniciar e eu queria que o senhor complementasse. Como vê a questão constitucional dos decretos? Os decretos é interessante que o próprio STF já definiu quem tem a competência para definir todas essas atuações ou não, suspensões das atividades, que se iniciou com o governador e agora as prefeituras estão tomando à frente nessa atuação. Como é que o senhor vê, doutor, em relação tanto jurídica, tanto mais econômica, em relação a talvez a mudança do bastão de governo para a prefeitura, para ver em relação a cada cidade? E o que o senhor entende, o que o senhor acredita em relação a essa situação? A minha maior preocupação nas questões das decisões que os poderes públicos, né, os executivos tomaram ao longo desse processo, minha maior preocupação é que a política entrou muito mais na questão que as questões técnicas, né? Tanto para fechamento quanto para abertura. Infelizmente, alguns detentores do poder, né, que por decretos e deliberações, né, transformaram a questão política. A gente viu isso com os posicionamentos do presidente da República, que era favorável que as empresas não parassem, não tivessem lockdown, mas, ao mesmo tempo, aquilo virou uma bandeira política da oposição contra ele, que tinha que fechar tudo. Então, a gente viu alguns estados que eram oposição a ele definir o fechamento de tudo. Então, a política atrapalhou muito as decisões técnicas. Eu entendo que foi necessário o fechamento em Goiás, mas surtiu os efeitos, que é o que nós estamos colhendo agora, e o que nós vamos daqui para frente é estabelecer regras de segurança para a volta e a reabertura e o funcionamento dentro da normalidade possível, certo? O comércio tem que voltar a funcionar dentro da normalidade, padrões de segurança. Essa é a nossa defesa. E, infelizmente, a política permeou e atrapalhou as decisões. Mas eu tenho visto que aqui em Goiás a gente tem conseguido um pouco mais de liberdade da política para tomar essas decisões. Interfere em alguns municípios,
onde o prefeito é mais próximo da população, onde os empresários conseguem fazer uma pressão maior. A gente viu vídeos lá em Goianésia, onde o prefeito teve que, em praça pública, falar que iria abrir pela pressão. Então, acaba a questão política pesando mais que a técnica. Mas o que nós temos hoje é uma situação em Goiás muito controlada. Ontem eu falava com o presidente da Federação do Comércio do Acre, um estado com 800 mil habitantes, praticamente pouco mais de 10% aqui em Goiás. Lá tem 3 mil contaminados, aqui 2 mil. Lá tem 80 mortes, aqui tem 70. Então, proporcionalmente, lá tem 10 vezes mais do que Goiás. Então, Goiás está muito bem. Mas nós precisamos permitir que as pessoas voltem a trabalhar com os controles que a gente defende. Legal. Do ponto de vista jurídico, eu acho um pouco temeroso essa situação em relação a prefeituras, porque traz justamente essa relativização, essa politização dessa situação que a gente vive hoje em dia, que é conturbada e difícil, e também uma insegurança até em relação à grande Goiânia, ao Estado, porque, querendo ou não, as empresas atuam no Estado como um todo. Então, por exemplo, um decreto de Goiânia e um decreto de Catalão, há dificuldade, há diferença de horários. Então, eu acho que traz talvez até um pouco de insegurança e talvez até uma problemática ainda maior, porque aqui tem a flexibilização dos horários, outro lugar não tem. Então, eu fico um pouco receoso do ponto de vista até jurídico em relação a essa situação de inúmeros decretos em inúmeros lugares e em inúmeras cidades. De qualquer forma, é isso, né? Vamos encerrar, então. Vamos ver se tem alguma outra pergunta para o Dr. Marcelo. Só para a gente encerrar. O aluguel mínimo é muito elevado e impraticável pós-abertura. Como passar para porcentagem sobre faturamento? Nesse caso, Juliano, é necessário realmente uma negociação do lojista com o shopping para ver e explicar essa situação, demonstrando fatos concretos, provas concretas, abrindo realmente o histórico da empresa para ter fundamento jurídico para conseguir essa negociação de forma extrajudicial. Com certeza vai conseguir fazer de forma amigável, porém é necessário realmente um contato direto entre ambas as partes. Aqui a segunda pergunta até foi em relação se era melhor para fazer uma ação coletiva, assim, um acordo coletivo. Entendemos que não, que era melhor pessoalmente e cada caso. E o contrato com vigência de 5 anos, que está no primeiro ano de vigência, qual é o melhor caminho para cancelamento? A multa de rescisão é de 10 aluguéis. Nesse caso, como a gente já havia conversado, né, doutor? Primeiro era melhor manter a atividade econômica dentro dos shoppings, fazer essa negociação, mas se for o interesse ou a atividade econômica se tornar inviável, há a possibilidade de resolução desse contrato, de encerramento desse contrato, e com a situação em relação à força maior e caso fortuito, que é justamente a pandemia, e aí a discussão se há a possibilidade de tirar essa multa. Aí eu sugiro procurar realmente um advogado, uma pessoa de sua confiança, para encerrar esse contrato e proteger todos os seus direitos em relação a esse contrato. Sugiro, princípio da cooperação, como a gente havia dito, manter esse contrato para segurar e fazer uma negociação em relação aos termos e valores. Se não for possível se tornar inviável, há a possibilidade de resolução com base na força maior e caso fortuito. É isso. A última pergunta, doutor, para a gente encerrar. Hoje o presidente da, não sei ler, a PASEG, em entrevista diz que não tem mais vagas em rede particular. Você acha que tudo pode mudar novamente? Boa pergunta. O presidente da PASEG é o Raikelou. Eu vou mexer no meu celular aqui só para complementar o que eu estou falando. O Raik é meu primo. E essa notícia saiu ontem à noite. Aí era 21h53, eu passei uma mensagem para ele e ele me respondeu. Eu não vou pôr aqui toda a resposta dele, 1 minuto e 35. Boa noite, você está totalmente desorientado, hoje foi puxado. O negócio é o seguinte, então, assim, ele me respondeu aqui. Que é a notícia que saiu que ficou mal interpretada ou a imprensa deu a conotação que eles queriam? Dentro do hospital tem leito na UTI para Covid e para quem não tem Covid as outras doenças. Tem leito fora da UTI para quem tem Covid e para quem tem as outras doenças. E tem um leito intermediário
para quem está suspeito de Covid, com todos os sintomas, mas não está confirmado a Covid ainda. Ou seja, não põe na UTI de Covid, se ele não tiver, ele vai ser contaminado, e nem põe na área dos comuns, né, de outras doenças, senão ele vai passar para os outros se tiver Covid. Então, os leitos que não tem são esses, leitos intermediários. Tem vagas na UTI, como tem vagas no hospital, certo? Inclusive, o meu irmão, o Sérgio Baió Carneiro, né, é presidente da Unimed. E ele viu que esse fato, que essa notícia foi prejudicial, que pode criar, até dentro da Unimed, um clima muito negativo para os usuários da Unimed. E ele vai para a imprensa explicar melhor esta nota. Então, assim, não é verdade, não é fato como a nota está publicada. O fato são os leitos intermediários para quem tem sintomas de Covid, mas não está confirmado a doença, não tem esses leitos intermediários. O leito de UTI tem e outros leitos tem. O próprio prefeito acabou de me falar sobre a maternidade que eles iam inaugurar com 180 leitos e acabaram transformando em 40 leitos de UTI, que nem a metade está ocupado. Então, Goiás, Goiânia, tem muitos leitos e está muito bem servida. Hoje não tem o colapso da saúde e, pelo gráfico de crescimento, não há risco de crescimento também. A Prefeitura de Goiânia divulga no site dela, Prefeitura de Goiânia, ela tem lá um ícone Covid, todo dia ela dá os dados estatísticos do dia anterior. Se for na tabela lá de contaminados diariamente, vai poder ser visto que essa curva vem caindo. Menos contaminados todo dia confirmados. Tá? E o próprio Ministério da Saúde também solta esses dados por estado. E dá para ver que Goiás também está sob controle. O problema está em alguns focos, em alguns municípios do interior, onde o prefeito perdeu o controle. Esses municípios precisam ter atuação. Nesses municípios, o Estado precisa agir, talvez até com lockdown naquele município. Mas Goiânia não tem esse risco. O Raico deu a entrevista e houve uma interpretação diferente do que foi o problema. Tá? Então, assim, eu até pus aqui um pouco da fala dele comigo para mostrar que eu conversei com ele e ele me explicou isso. Tá? Legal demais, Podemos doutor. ficar tranquilo, temos leitos. Legal demais, doutor, porque é até uma sugestão, né? Sugiro a todos, quando for ler uma notícia, pegarem a fundo a situação, pesquisarem, irem em sites confiáveis, porque é uma situação que existe realmente não um terrorismo, mas talvez um exagero de uma parte ou de outra parte. Então é necessário ir por sites confiáveis, pesquisas do próprio prefeitura, do próprio governo, para analisar melhor a situação. Lembrando sempre que essa linha tênue entre economia e saúde vai existir, ainda vai existir, mas a preocupação de todos é que não se desencadeie e continue esse desencadeamento que o próprio doutor Marcelo Baió disse aqui para a gente. Doutor, queria agradecer por aceitar esse convite. Foi uma alegria esse bate-papo. Fiquei muito honrado e com certeza engrandeceu a todos. Queria agradecer todo mundo que participou da live, que fez as perguntas, mandou um abraço para a gente. Realmente foi uma alegria muito grande conversar com o doutor, autoridade, que está com certeza fazendo um trabalho maravilhoso na FEComércio. Queria agradecer novamente, doutor. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. E agradeço até porque te conheço, você era pequenininha ainda, né? Conheço seus pais, pai muito, doutor Marcelo, a doutora Simone, né? A gente passeava em São Francisco do Sul com seu avô, a doutora Adilson Ramos. Doutor Adilson foi advogado do meu pai. E isso deve ter mais de 25 anos ou 30 anos atrás. Conheci seu avô também muito. Então é um prazer estar aqui com você. Até meu tio está assistindo, doutor Adilson Júnior mandou um abraço para o Júnior está aí também? Já conheço demais, seu tio. Pessoa bacana, meu amigo também, um grande profissional. Doutora Valentina Jurma, eu vi ela aqui também. Obrigado pela presença, doutora Valentina. E todos os demais que aqui estão. E é um prazer estar aqui com você, Marcelo. Bater esses papos sempre é bom. A gente poder conhecer e aprender mais um pouco. Eu sempre aprendo todos os dias. Um obrigado e um bom resto de manhã. Obrigado, aí. Eu fico muito feliz. Obrigadão por aceitar esse convite. Que Deus esteja nos abençoando.
Obrigado, brigadão. Um grande abraço, brigadão, Um doutor. abraço, obrigado. Até mais, tchau. Um abraço. Obrigado, doutor, obrigado.